Olá novamente, continuando o vídeo sobre informações do Xing Ling 19, tá? Eu vou para a próxima parte agora, que é sobre a doutora Ruth Costa. Ela é biomédica e pesquisadora de ciências básicas e tem pós-doutorado em Harvard, tá? Ela deu essa entrevista na Jovem Pan, tá bom? E eu vou linkar essa entrevista na descrição do vídeo, tá? Porque esse vídeo é público para qualquer pessoa assistir, tá? Lembra que eu comentei no outro vídeo, no último vídeo, no final dele, sobre o tratamento precoce do Xing Ling 19, né? Indagado pelo Dr. Ricardo Zimmermann? Então, esse tratamento precoce vai se linkar às informações passadas nessa entrevista pela doutora Ruth, tá? Foram aprovados 2 medicamentos para o tratamento precoce do Xing Ling 19. Foram aprovados 2 medicamentos, tá? Eles foram aprovados pela FDA, que é a agência americana que trabalha com aprovações de fármacos e imunobiológicos, e pela EMA, que é a Agência Europeia de Medicamentos, que faz a mesma coisa que a FDA, tá? São eles o Paxlovid da Pfizer e o Monopiravir da MSD, tá? Da MSD. Não sei se acontece muito com vocês, tá? Mas acontece bastante comigo quando eu estou vendo algum vídeo no Facebook, no aplicativo do smartphone, que nós temos vários aplicativos lá em cima, né? A casinha, os vídeos e tal. Quando eu vou naquela parte de vídeos e fico acompanhando vários vídeos do Facebook, vem aquelas publicações, aquelas propagandas, né? Nos intervalos do vídeo. E está aparecendo muito, não sei se é só para mim, mas aparece muito, tá? Publicações dessa MSD, tá? Que é uma outra Big Pharma, tá bom? Como eu disse para vocês no começo do vídeo, né? As Big Pharmas junto com a grande mídia tomaram o controle de tudo, tá? Inclusive das redes sociais, tá? Mas vamos direto ao ponto, né? O Paxlovid tem um mecanismo de ação bastante parecido com uma droga já utilizada desde o começo da pandemia aqui no BR e em alguns lugares do mundo. Ela inibe uma proteína da célula chamada 3CL-Pro. A 3CL-Pro é uma protease e essa protease tem a função de cortar essas proteínas em fragmentos menores. Ela corta essa proteína viral em 11 regiões do vírus. Ao gerar essas subunidades menores do vírus, algumas dessas subunidades são responsáveis pela transcrição e replicação do vírus, tá? Quando inibimos essa proteína, a 3CL-Pro, tá? Inibimos o mecanismo de replicação do vírus dentro da célula saudável. Os resultados foram muito bons, promissores, segundo a doutora Ruth Costa, tá? Que é pesquisadora biomédica, tá bom? Percebeu que no começo da minha explicação, da minha explanação, que ela fala que o Paxlovid tem um mecanismo parecido com uma droga que já tinha no mercado? Essa droga que já tinha no mercado era a ivermectina, que eu vou chamar nesse vídeo de IVM. Era a IVM. Sabe quantos anos tem a IVM no mercado? Mais de 30. A cloquinha tem 70, a IVM tem mais de 30. E a grande mídia, quando falava sobre essas duas drogas, não, meu Deus, mas ela pode causar cardiopatia, no caso da cloquinha, né? Algumas pessoas, alguns jornalistas falavam que ela podia causar cardiopatia, né? A cloquinha, né? Realmente, ela podia causar cardiopatia, porque em uma das pesquisas feitas com a cloquinha em pacientes já hospitalizados, né, usaram uma dosagem tóxica nesses pacientes de 12 gramas de cloquinha. 12 gramas de cloquinha. 12. Tá? E alguns desses pacientes tinham cardiopatias. Bom, para você ver o que é a grande mídia. Esse problema que a gente está vivendo hoje sobre
a pandemia do Xing Ling 19 nem era para existir, porque esses remédios estavam aqui há anos. E todos disponíveis no SUS e em qualquer farmácia de qualquer lugar no mundo. Porque tanto a Cloquinha quanto a IVM, elas têm suas patentes quebradas, elas não pertencem mais a ninguém. Elas custam 10, 20 reais no genérico, que o preço aumentou um pouco, né? Porque as pessoas, lógico, as pessoas não são idiotas, então elas procuram informações de outros lugares fora a grande mídia. E médicos falavam sobre a Cloquinha e a IVM. Então várias pessoas se trataram com ela, inclusive meu pai. Que um dos medicamentos que meu pai usou para tratar a Covid que ele contraiu foi o IVM, tá? Entre outros que o médico passou para ele, foi o IVM. Tá bom? Então, como as pessoas saíram muito à procura, o preço do medicamento sobe um pouco para o mercado poder controlar. Senão todo mundo compra desenfreadamente, porque esses medicamentos, eles nem precisam de prescrição médica, eles não precisam de uma prescrição azul, daquela prescriçãozinha azul que os médicos usam para receitar remédios com tarja preta, por exemplo, como ansiolíticos. Tá? Eles não precisam. Então você chega lá e compra. Né? No caso da IVM, que trata parasitas. É um remédio comum, cara, um remédio seguro, tava aí, desde o começo. Tá? Mas não se podia usar. As pessoas morriam com essas drogas. Ninguém morria há 30 anos atrás, nem há 70. Ninguém morria há 30 anos atrás com a IVM, nem há 70 anos com a Cloquinha. Mas por causa da pandemia do Xing Ling 19, as pessoas estão morrendo. Então não usem, pelo amor de Deus, que as pessoas estão morrendo. Tá? Fiquem nas picadinhas da Xing Ling 19, que essas sim salvam vidas. Como eu demonstrei no vídeo passado. Salvam várias vidas. Né? Em 5 meses. Eu já falei que os cientistas foram geniais. Eu não sei como eles não criaram a cura do câncer ainda. Ou a imortalidade. Será que eles já descobriram para alguma forma das mitocôndrias não morrerem? Será? Veremos nos próximos episódios de Prison Break. Mentira. Voltando ao assunto, tá? Eu falei do Paxlovid, agora tem o Molnupiravir, tá? Da MSD. O Molnupiravir tem um mecanismo de ação diferente, tá? Do Paxlovid, e bem diferente mesmo, tá? Ele produz um erro no código genético do vírus do Xing Ling 19. Entendeu? Ou seja, um mecanismo de ação, e quem já fez farmácia, quem estuda a farmácia, né, a farmacologia, quem estuda medicina, sabe do que eu estou falando. Farmacodinâmica e farmacocinética, tá? Então ela tem um mecanismo de ação totalmente diferente do Paxlovid. Então ela deve ser olhada com mais cuidado ainda. Né? Porque esse medicamento, ela age fazendo um erro no código genético do vírus, que o vírus tem um código genético, assim como o seu genoma. Todo ser humano tem um código genético, né? O genoma humano. O vírus é a mesma coisa. Tá? Então esse medicamento, esse Molnupiravir, tem que ter mais cuidado com ele ainda do que o Paxlovid. Bem mais cuidado. Tá? Mas mudando de assunto, tá? Eu vou falar agora sobre o Dr. Paulo Zanotto, tá? Virologista, que fez uma entrevista na Rádio Bandeirantes. Eu também vou linkar o link dele nesse vídeo. Tá bom? Na descrição. Ele fez uma entrevista de mais ou menos uns 50 minutos na Rádio Bandeirantes, tá? Ele é virologista, tem mais de 30 anos na área, é respeitadíssimo no mundo todo, tá? Já fez vários trabalhos relacionados a vírus, tá? Então vamos começar. Ele trabalhou na Alemanha, em Hamburgo, em 2003, com o Xing Ling 1. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que tinha o Xing Ling 1 e o Xing Ling 2? Ele trabalhou em 2003 lá na Alemanha, em Hamburgo, com o Xing Ling 1 e o MERS. Esse Xing Ling 1, o MERS e o Xing Ling 2 tem um vírus... desculpa, recapitulando. Esse Xing Ling 1, o Xing Ling 2 e o MERS, esse vírus
tem uma proteína externa chamada spike. E é essa proteína externa que causa a hiperinflamação nas pessoas, que leva as pessoas a óbito. É essa proteína. Tá bom? As plataformas vacinais para Xing Ling 1 e o MERS, naquela época, estavam comprometidas. Você entendeu, né? O uso do comprometidas, né? Ou seja, elas não eram eficazes, não eram seguras para utilização em humanos, tá? Tanto que, salvo engano, se eu não me engano, ele fala que fizeram testes dessas picadinhas em macacos. Dessas picadinhas em macacos. E os macacos começaram a ter sangramento. De tão forte era a hiperinflamação dessa proteína spike. Tá? As vacinas para o Xing Ling 2 foram criadas em 5, 6 meses. Tá? O Dr. Paulo Zanotto, ele participou como consultor em negociações entre governo e fabricantes e as Big Pharmas, que não queriam mostrar os dados clínicos da criação das plataformas vacinais, tá? Ou seja, ele trabalhou como consultor entre governo e as Big Pharmas. E ele pediu para as Big Pharmas passarem para eles os dados os dados pré-clínicos da fabricação dessas plataformas vacinais, que eu falei no começo do outro vídeo, do primeiro vídeo, da parte 1. Tá? Que é a fase exploratória, dados pré-clínicos em animais, etc. Esses mesmos dados para Xing Ling 1 e MERS foram preocupantes. Por isso, a produção de vacinas para esses vírus foram interrompidos. Ou seja, esses dados, as Big Pharma já tinham desde 2003, lá na Alemanha, com o Xing Ling 1 e o MERS. E esses dados foram preocupantes para o Xing Ling 1 e o MERS. E esses dados também foram preocupantes para o Xing Ling 2. As Big Pharmas não quiseram passar para ele os dados pré-clínicos. Quando elas não quiseram passar os dados pré-clínicos, ele encerrou as negociações e se retirou da consultoria do governo, porque ele não quis compactuar com aquilo. Óbvio, por quê? Porque ele é uma pessoa com consciência que pensa no seu próximo e não vai recomendar um imunobiológico sem os dados. Porque ele sabe que ele pode matar pessoas com esses fármacos. Então ele não vai recomendar. Porque graças a Deus ele é um ser humano do bem, que pensa no seu próximo. Tá? O mesmo doutor trabalhou com os senegaleses. Senegaleses, lá Senegal, tá? Senegaleses, tá? Que usam muito a cloquinha, tá? Para o tratamento de malária, tá? E no começo da pandemia, nesse país, no Senegal, percebeu-se que só tinham 7, 8 mortes pelo Xing Ling 19. Ou seja, percebeu-se que a cloquinha, junto com a IVM, que eu vou falar depois, tinha uma forte capacidade antiviral. Ela tinha uma forte capacidade de combater o vírus. Mas ela não combate o vírus diretamente. Ela combate o vírus da mesma forma da IVM, combatendo suas proteínas e suas proteases, bloqueando o funcionamento delas. Entendeu? Ou seja, ele já tinha essas informações do Dr. Paulo Zanotto dos senegaleses, que usam muito a cloquinha, porque lá no Senegal tem muito caso de malária. Então eles usam isso aí que nem bala. E percebeu-se que tinha poucas mortes relacionadas a Xing Ling 19. Mas não pode usar, hein? Para tratamento precoce profilático de Xing Ling 19. Um medicamento de 70 anos no mercado. Porque vai, né? Que você loucão na mente, né? Porque você não é um adulto responsável, você é uma criança. Então o Estado, a grande mídia, as Big Pharmas têm que cuidar de você, né? Então você não pode usar. Vai que você toma 12 gramas, né? Toma uma cartela inteira da cloquinha e cai preto e duro, né? Então não usa, tá? Continuando, tá? A cloquinha também foi utilizada na China em 2003 com o Xing Ling 1, tá? Pois já se sabia do forte efeito antiviral do medicamento para o Xing Ling 1 e outros vírus, ou seja, já se sabia do forte efeito antiviral da cloquinha desde 2003, irmão.
A pandemia começou em 2020. Já tinha dados desse medicamento para combater alguns vírus em 2003. Tá? E quando eu falar da IVM, vocês vão ficar de boca aberta. Tá? O tanto de vírus que ela combate. Tá bom? Nós vamos continuar. Aí ele explica como que funciona a cloquinha, qual o mecanismo de ação dela. A cloquinha afeta o pH da célula, modifica a glicosilação dos receptores que o vírus se liga. Então o vírus tem uma dificuldade enorme para entrar na célula com a cloquinha. O medicamento também afeta a biogênese ribosomal. Então a célula vai reduzir a produção de proteínas em geral, e isso faz com que o paciente autoimune produza poucos anticorpos contra ele mesmo. E na rota secretória que o vírus utiliza, ou seja, na rota secretória é a rota de saída. O vírus tem uma rota de entrada para entrar na célula e uma rota de saída para sair da célula, tá? E para invadir outras células, tá? Então na rota secretória que o vírus utiliza para sair da célula, tá? O vírus também precisa de uma redução de pH, que a cloquinha afeta. Ou seja, é muito difícil uma pessoa que faça um tratamento profilático de cloquinha, com a cloquinha, ter um estado grave ou gravíssimo do Xing Ling 19. Por causa desse mecanismo de ação que já se sabia desde 2003, cara, quase 20 anos. E o remédio tem 70 anos. E não podia usar. Por causa de um estudo mal feito. E isso aqui é a maior prova de controle social da história do mundo, cara. Se ditadores como Mussolini, Hitler, Mao Tse Tung vissem o que está acontecendo no mundo hoje, cara, os caras iam gargalhar igual o Coringa, ia morrer de tanto rir. Porque o Estado, as grandes mídias e as Big Pharmas conseguiram controlar as pessoas de uma forma que nenhum ditador no mundo conseguiu. Mesmo com arma de fogo e matando tanta gente. O Hitler, com o seu nazismo, conseguiu invadir quase toda a Europa e só perdeu a guerra porque ele foi burro de invadir o resto da Europa e com metade das tropas invadir a Rússia, num frio desgraçado que faz na Rússia, e metade das tropas dele morreram no frio. O idiota quis lutar a guerra em 2 frontes. Qualquer general de meia estrela sabe que isso é impossível. Né? Se você estudar um pouquinho a história da Segunda Guerra, você sabe que foi por isso que a Normandia foi escolhida como alvo do ataque contra o nazismo. Porque você tinha vários alvos na Europa, só que tinha mais ou menos uns 200 e poucos mil soldados só. Isso era muito pouco soldado pro exército do Hitler. Então, ao invés de você atacar vários pontos diferentes, o que você faz? Você ataca um ponto só, que é o ponto mais sensível, que foi a Normandia. O Hitler animal não entendeu isso, foi atacar a Rússia, querendo invadir o resto da Europa. Aí ele perdeu a guerra. Gênio. Tá? Mas se esses ditadores vissem isso hoje, cara, tá aqui, a sacada é essa. Genial. Eu junto o Estado, junto a grande mídia que tem interesses com o Estado, tá? E junto às Big Pharma que querem ganhar dinheiro à custa da vida de outras pessoas. E controla o mundo inteiro, 8 bilhões de pessoas. É genial. É genial. É genial. O anjo caído lá embaixo, o tal chamado Samael, deve estar rindo assim, cara, rolando. Dando risada loucamente. Tá? Mas voltando ao assunto para encerrar o caso do Dr. Paulo Zanotto, ele também informa na entrevista que o medicamento Redensevir, lembra do Redensevir lá no começo da pandemia? Que era o medicamento que ia salvar todos nós, que é o medicamento que ia ser usado para tratar a Covid-19, que ia custar R$3.000 por paciente.
3 conto por paciente, irmão. Mais de 60% da população brasileira recebe um salário mínimo só. E o tratamento do Remdesivir ia custar 3 mil reais. Não sabe quanto custa a cloquinha? 10. E a IVM custa mais ou menos a mesma coisa. Mas não pode usar esses dois. Mas o Remdesivir podia, tá? Mas não foi para frente. O Remdesivir, tá? Tem uma redução de risco de contrair a Xing-Ling-19 e avançar para o estado grave menor que a cloquinha e menor que a ivermectina, menor que a IVM. Ou seja, o medicamento que foi desenvolvido para combater a Xing-Ling-19, ela tem um efeito de contrair a Xing-Ling-19 em estado avançado da doença, ou seja, grave, gravíssimo, quando a pessoa já não consegue respirar mais, que ela precisa de um ventilador mecânico, ela reduz esse nível em grau de porcentagem menor do que a cloquinha e a IVM. Ou seja, a cloquinha e a IVM é mais eficaz do que o Remdesivir. Olha o absurdo. Esses medicamentos estavam tudo aí, cara. Isso me deixa louco. Eu vejo essas matérias, eu não me conformo. Eu falo, cara, isso é um absurdo. Quantas vidas a gente não podia ter sido. Quantas vidas a gente não podia salvar se a gente tivesse usado o tratamento precoce profilático que a gente já sabia dos efeitos desde 2003. Só no Brasil nós temos mais de 500 mil mortes pelo Xing-Ling-19. E os medicamentos estavam todos aqui, cara. Todos aqui. Custando nada, barato. Dinheiro de Cimegripe, velho. E nego louco, preocupado com vacina. Quando foi, animal? Explica pra mim, você que passou por uma escola na sua vida. Explica pra mim quando que você viu na história da medicina que você combate uma doença com vacina. Primeira forma que você tenta combater uma doença quando não tem medicamento é com fitoterápicos. Com plantas. Com ervas que estão na natureza. Lembra lá os índios? Nossos antepassados lá, lembra o começo dos Homo sapiens? Não tinha medicamento. Como que você acha que esse povo se tratava? Fitoterápicos, meu amigo, ervas, o que tinha no mato. Não era com picadinha, não era com vacina, não. Quando a pandemia começou em 2020, a gente esperou 5 meses, de 5 a 7 meses para as picadinhas serem desenvolvidas e esperou mais um bom tempo para o governo começar a comprar e aplicar isso a larga escala. Enquanto isso, gente morrendo. Com esses 2 remédios aqui disponíveis na rede pública. É um absurdo, cara. É um absurdo. E para terminar a porcaria desse vídeo, porque falar sobre isso me dá ódio, né? Vou falar agora sobre a doutora Lucy Kerr, né? A doutora Lucy Kerr é médica, tá? E ela fala no vídeo, e eu vou linkar na descrição desse vídeo também, os 2 vídeos que ela fala sobre os efeitos da IVM sobre a Xing-Ling 2, tá? O artigo que ela usa do primeiro vídeo, e eu vou falar só do primeiro vídeo, porque são 2 vídeos, tá? Eu vou linká-los aqui. Ela usa o artigo do The Journal of Antibiotics, de 16/6/2021, tá? Ela fala sobre o mecanismo de ação da IVM contra o Xing-Ling 2, como a IVM atua em 4 frentes do Xing-Ling 19, tá? Que é a ação direta contra o vírus, a ação de proteção da célula hospedeira, a ação em alvos importantes da inflamação e a ação entre outros alvos do hospedeiro, tá? Então a primeira, que é a ação direta do Xing-Ling 2, tá? Nível 1, ação na entrada das células do Xing-Ling 2. Nível 2, ação sobre as superfamílias das importinas, né, que são chamadas de IMPs, abreviadas de IMPs. E o nível 3 é a ação ionófera, ou seja, a ação antiviral
direta da IVM. Gente, só um momento, por gentileza, que eu vou tomar água, que minha garganta tá seca de tanto ficar puto. Então, voltando, vamos lá. Mecanismo de replicação do Xing Ling 2, tá? O vírus adere ao receptor ACE2 da membrana celular usando a glicoproteína de pico e auxiliado pela protease TMPRSS2. A TMPRSS2 é capaz de clivar, ou seja, cortar a glicoproteína spike. Lembra da proteína spike que eu falei? Do vírus do Xing Ling, que causa hiperinflamação? Então, a TMPRSS2 é capaz de clivar, cortar a glicoprotease spike da Xing Ling 2 em S1 e S2, para facilitar a fusão celular. Tá? Após a fusão membrana spike e ACE2, tá? Ou seja, após a fusão da membrana celular do vírus, da proteína spike e do receptor ACE2, o vírus é cercado por capsídeos, tá? Isso é igual à endocitose. Quem quiser saber mais sobre endocitose, fica à vontade para pesquisar no Google. Tem um assunto bem interessante, tem bastante informação a respeito disso, tá? O Xing Ling 2 libera seu material genético no citoplasma e sequestra ribossomos onde ele se replica, tá? Do jeito que ele entrou, ele sai da célula. Ele abre a bolha e libera o vírus. E isso é chamado de exocitose, tá? Você também fica à vontade para pesquisar mais sobre exocitose se você tiver interesse, tá? Como o vírus destrói a imunidade? Produzindo proteínas tóxicas, tá? Quais proteínas tóxicas que o vírus produz, Hugo? A primeira dela é a protease 3-CLPRO. Lembra que eu falei no começo do vídeo sobre o Paxlovid, que age nessa protease 3-CLPRO? A IVM também age. Olha só. Mas eu vou demonstrar que ela não age só nessa protease, tá? Ela age entre outras, tá? Então, o vírus age na protease 3-CLPRO viral e inativa a primeira linha de defesa da célula hospedeira, que é o interferon. Fiquem à vontade para pesquisar mais sobre o interferon, tá? Sobre a primeira linha de defesa das células hospedeiras, tá? E degrada o sistema imune do hospedeiro. Depois, né, o vírus produz essa protease viral PLPRO, tá? Que garante a maturação do vírus, ou seja, o amadurecimento do vírus na célula, tá? Impede que seja eliminado ao bloquear a ação da ubiquitina. Fiquem à vontade para pesquisar no Google o que é ubiquitina, tá bom? E também produz uma proteína não estrutural de domínio único, que é o SARS-SUD, tá? Essa proteína regula a replicação do vírus, tá? Combate a resposta imune da célula hospedeira e degrada mais a imunidade ao ponto do vírus replicar-se nos linfócitos T e garante a sobrevivência do vírus. Ou seja, quando o vírus entra dentro da célula saudável e começa a usar todo o mecanismo da célula saudável para produzir essas proteases e essa proteína, quando chega nessa proteína não estrutural de domínio único, cara, já o combate acabou aqui, a guerra terminou aqui. Porque o vírus começa a se replicar nos linfócitos T, que são responsáveis pelo nosso sistema de defesa. Lembra lá os glóbulos brancos, a aulinha básica de biologia? Ele começa a se replicar aqui. Sem sistema imune, você não combate o vírus, e sem sistema imune, nenhum fármaco imunobiológico funciona mais, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, fármacos imunobiológicos só reagem ao vírus, bactérias, fungos, protozoários, porque tem um sistema imunológico. Sem o sistema imunológico, nenhum fármaco funciona. Tá bom?
e essa proteína destrói o sistema imunológico, tá? Então vamos para o próximo, tá? Nível 1. Ação direta da IVM bloqueia a entrada da Xing-Ling 2. A IVM, ela atraca na região da leucina 91 spike e da histidina 378. A IVM tem afinidade de ligação mais elevada para o sítio ativo previsto na glicoproteína S. A IVM utiliza a spike viral protease principal, replica-se aos receptores TMPRSS2 humanos como alvos para executar sua eficiência antiviral, interrompendo a ligação. Tá? A energia de ligação livre da spike é maior na IVM do que no Remdesivir, ou seja, a energia de ligação na proteína spike que o vírus do Xing-Ling 2 produz é maior na IVM do que no Remdesivir. O Remdesivir é pior até isso, em se ligar à proteína spike e destruí-la. E custava R$3.000 o tratamento com ela. Que maravilha, né? Que medicamento top, o Remdesivir. Nível 2, tá? Ação sobre as superfamílias das importinas, que é o IMP, na presença da infecção viral. Transporte nuclear é essencial para a transferência nuclear de material viral sintetizado nos ribossomos. A IVM tem como alvo o componente IMP-alfa do heterodímero IMPA-B1. A IVM-E se liga a IMP-O-A, evitando a interação com a IMPB1. Tá? A IVM bloqueia o transporte nuclear de proteínas virais, tanto a entrada quanto a saída do núcleo, e evita que sequestre a máquina nuclear para síntese proteica. Ou seja, a IVM, quando ela entra na célula saudável, ela bloqueia que o vírus produza as proteínas e faça com que essas proteínas entrem e saem das células. Tá? E impede que esse vírus sequestre toda a máquina nuclear, né? Cada célula humana produz algumas coisas dentro delas. Tá? E o vírus sequestra todo esse processo, todo esse mecanismo biológico, tá? Para se replicar. Tá? E a IVM impede tudo isso. Tá? O que ocorre quando o vírus ocupa o receptor ACE2? Ele desregula a função do ACE2. Tá? Ele desregula a função do receptor. O ACE2 mais o ACE são dois receptores. O ACE2 mais o ACE faz a modulação da pressão arterial. É o sistema renina-angiostina. Fique à vontade para pesquisar mais sobre esse sistema. Tá? O ACE2, o receptor ACE2, faz a parte de diminuir a pressão arterial. E o receptor ACE faz a parte de aumentar a pressão arterial, que está dentro desse sistema renina-angiostina. Tá? Se o vírus ocupa o ACE2, ele faz o papel do ACE2, ele faz o papel desse receptor. Tá? Vasodilatação, extravasamento líquido e diminuição da pressão arterial sem modulação. Aumento da bradicinina, fiquem à vontade para pesquisar o que é bradicinina, tá? E desregula o sistema renina-angiostina. Induz formação de mais receptores ACE2, tá? Aumento da produção do líquido hialurônico, tá? Esse líquido hialurônico é o que causa a deficiência grave nos pulmões das pessoas que já estão em estado grave e gravíssimos nas UTIs, tá? É esse líquido. Tá bom? Como que é o pulmão de um paciente que está com Xing-Ling 19, tá? O Xing-Ling 19 no receptor AC2 aumenta a bradicinina, né? Aliás, desculpa, vou reformular. O Xing-Ling 19 no receptor do ACE2 causa aumento da bradicinina, vasos sanguíneos dilatam e tecidos são inundados. Tá? E o Xing-Ling 19 no receptor AC2 aumenta o ácido hialurônico pulmonar
que é movido por água, tá? É formado hidrogel no alvéolo, porque se você já estudou biologia na escola, você sabe que tem um pulmão e dentro do pulmão tem um alvéolo, que parece uma bolsa. E nessa bolsa que faz a transformação de oxigênio de gás carbônico em oxigênio, tá? Quando o alvéolo fica cheio desse hidrogel e líquido, não há essa transformação de gás carbônico em oxigênio. Ou seja, a pessoa começa a ter asfixia. Quando chega nesse ponto, já está em estado gravíssimo. É onde o ventilador mecânico começa a não funcionar mais. O ventilador mecânico não começa a não funcionar. Porque o alvéolo do pulmão está lotado de líquido. E não tem como tirar o líquido de lá. Então a pessoa acaba morrendo por asfixia, né? Por falência pulmonar, né? Continuando, tempestade inflamatória é da bradicinina e das proteínas virais tóxicas. A hipoK mais ICC causa arritmia, hipotensão, hidrogel no pulmão, asfixia e encefalite. Causa inflamação da retina e cérebro, miocite e astenia intensa, tá? Também causa inflamação dos vasos sanguíneos, que consequentemente causa, né, eventos tromboelíticos e insuficiência renal. Você percebeu que quando esse vírus ele começa a se propagar para o resto do corpo, ele vai para o cérebro, vai para o rim, vai para o pâncreas, vai para o fígado, vai para o coração? Quando o vírus chega nessa parte do pulmão, o paciente já está praticamente em estado terminal. Muito dificilmente ele vai sair daqui. Quando o paciente é entubado com ventilador mecânico, dificilmente o paciente vai sobreviver. Ele vai sair dessa fase aqui. Aqui já é o fim, tá? Nível 3. A ação da IVM como ionóforo, ou seja, como antiviral ativo, tá? O que são ionóforos? São moléculas com bolas hidrofílicas que se ligam a uma ou mais íons. Sua superfície, ou seja, o lado de fora da molécula, sua superfície externa é hidrofóbica, né? Ou seja, permite que atravesse membranas celulares, afeta o equilíbrio hidroeletrolítico, tá? Duas moléculas da IVM, somente duas moléculas da IVM, tá? Reagindo como cabeça e cauda, podem criar um complexo adequado para ser considerado um ionóforo, ou seja, um medicamento de ação antiviral ativo, tá? Os ionóforos neutralizam o vírus no estágio inicial da infecção, que é o que o Dr. Ricardo Zimmermann disse lá no meu primeiro vídeo sobre o tratamento precoce nos primeiros 5 dias dos sintomas do Xing Ling 19. Entendeu? Por quê? Porque a IVM, só com duas moléculas, ela age como cabeça e cauda, né? Pegando a parte externa da molécula, né? Do ionóforo, juntando com a parte interna, né? E isso causa essa proteção. Entendeu? E para encerrar, qual é a conclusão de tudo isso? A ação direta da IVM garante proteção no uso profilático contra o Xing Ling 2. Sua proteção bloqueia a entrada do vírus no citoplasma pela ocupação dos receptores ACE2 na membrana celular. Impede o transporte das proteínas virais para o núcleo pelo bloqueio das importinas A e B. Tá? Aumenta a imunidade inativando 52 proteínas tóxicas do Xing Ling 19. Ela inativa 52 proteínas tóxicas que são produzidas pelos vírus do Xing Ling 19. Enquanto o Paxlovid da Pfizer inativa uma protease, que é a 3L-Pro, a IVM inativa 52 proteínas tóxicas. 52. Tá? E a ação direta
da IVM sobre alvos hospedeiros, que é o nível 4, tá? Que é a ação como antiviral, que é a ação como ionóforo, tá? A IVM demonstrou propriedades antivirais contra 18 vírus de RNA. 18 vírus de RNA. A IVM demonstrou ação antiviral. E ela não é uma antiviral. E demonstrou ação direta contra 18 vírus de RNA. Eu não vou falar todos, tá? Vai estar no vídeo, mas eu não vou falar todos, mas entre eles estão o vírus da Zika, dengue, chikungunya, febre amarela, Xing Ling 1, Xing Ling 2 e etc. E contra 4 vírus de DNA. Ou seja, qual é a conclusão dessa porcaria toda que eu tô aqui juntando duas partes há mais de uma hora falando? Qual é a conclusão de toda essa porcaria? Essa pandemia nem era para estar acontecendo, cara. Nem era para estar acontecendo. Não era para o comércio ter sido fechado, não era para as pessoas estarem evitando, né, de andar na rua, né? Que agora todo mundo sabe que o distanciamento social e máscara não serviu para porcaria nenhuma. E tudo isso poderia ser evitado lá em 2020, com dados de 2003, de apenas um medicamento, que era a cloquinha, fora os dados da IVM. Se a doutora Lucy Kerr sabia, outros médicos sabiam, e eu sei, por isso que eu estou fazendo o vídeo, por que as Big Pharmas, as grandes mídias e o Estado não fizeram nada em relação a isso? Sabe por que eles não fizeram nada? Na maioria esmagadora deles, tá? Primeiro pela ignorância, né? Principalmente do Estado, primeiro pela ignorância, e segundo, porque tem muito interesse das Big Pharmas e da grande mídia em aplicar as picadinhas do Xing Ling 19, porque rende tanto dinheiro para as Big Pharmas, que foi o maior faturamento da história das Big Pharmas. Desde 2020, o maior faturamento da história das Big Pharmas. Dessas que eu falei, AstraZeneca, Janssen, Pfizer, Moderna, tá? Foi o maior faturamento da história, tá? E elas fazem mão dupla com a grande mídia. Porque elas injetam dinheiro nessas empresas. Essas empresas vivem do quê? De publicidade, que foi o que eu falei no começo do vídeo, desse vídeo, dessa segunda parte. Que direto eu vejo aqui na minha rede social publicações da farmacêutica MSD. Você acha que tem publicação no Facebook de graça? O Facebook faz caridade. A MSD paga, porra. Então é por isso que não foi utilizado esses dois medicamentos, entre outros, não tem só eles, tá? Entre outros, tem vários medicamentos que poderiam ter sido utilizados. Por quê? Porque vários desses medicamentos já tinham suas patentes quebradas, então não ia render dinheiro para ninguém. Não ia render dinheiro nem para a grande mídia, não ia render dinheiro nem para os estados, e não ia render dinheiro nem para as Big Pharma, né? Os estados nem tanto. O estado não ia ganhar dinheiro com esses medicamentos. O que o estado pode ganhar é poder político e poder de influência nas pessoas. Ou seja, angariar seus votos, né? E pegar sua confiança, né? Mas para as Big Pharmas e para as grandes mídias, cara, isso foi o golpe de mestre na história do mundo. Um golpe de mestre na história do mundo. Entendeu? Nada no mundo, na história do mundo, sobre doença se compara com isso que a gente está vivendo desde 2020. Nem a peste negra, que, salvo engano, matou 1/4 da Europa, não teve isso. Não teve isso. Nem a peste negra, que levou 1/4 da Europa embora, teve isso. Né? Somente uma forma de tratar uma doença. Né? Se você for estudar a fundo sobre a peste negra na Europa, você vai perceber que em cada região, cada país, eles agiam de um jeito sobre a mesma doença que afligiu a Europa inteira.
tá? Então isso que a gente está vivendo há 2 anos nunca existiu na história do mundo. Isso é o maior controle social que eu já vi na minha vida. Tá? Isso aqui não é só... esses 2 vídeos que eu acabei de fazer, não é só revoltante. Isso é criminoso. Criminoso. Porque esses 3 grupos que eu falei, estados, Big Pharmas e grande mídia, tiraram 2 anos da vida das pessoas. 2 anos da vida das pessoas. E deixaram que outras milhares, milhões, morressem em decorrência do Xing Ling 19. Coisa que poderia ter sido evitada. Com informações desde 2003. É um absurdo, cara, o que a gente tá vivendo. Um absurdo. É realmente revoltante. E você liga a sua TV e vê algum conteúdo da grande mídia falando sobre as picadinhas, elas parecem que elas são a salvação do mundo, cara. A salvação do mundo. Entendeu? É como meu sogro fala, ele tem realmente razão. Sorte a Deus que eu não mando no mundo. Eu tenho só, esse povo tem sorte. Porque o que aconteceu aqui foi um ato criminoso. Foi desumano o que aconteceu nesses 2 anos de pandemia. Foi desumano. Tá? Então eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal e comente, tá? Para ficar ligado nos próximos vídeos que virão, né? E para mim ter um feedback se o vídeo foi bom ou não, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.